Ok, vamos nós, pessoal. Ó, vamos nós. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que você deve, como é a linha de raciocínio para você chegar, por exemplo, no Fibonacci. Tá? Então, coelhos. Tá gravando aqui, tá gravando ali, tá gravando acolá. Então, vamos lá. Você tem que achar o padrão, ou seja, você vai ter que descobrir quais são as variáveis, como é que essas variáveis mudam, quantas variáveis você precisa. Então, vamos lá entender o Fibonacci. Você tem 1, né, assim? 1. Ou é sempre assim, né? 1. Aí você tem 1 mais 1 que vai dar 2. 1 mais 2 que vai dar 3. E depois 5. E depois 8. E depois 13. 21. Bababá, etc, etc. Tá? Para quantas variáveis você precisa aqui? Você vai ter que somar 2 números, correto? Uhum. Depois que você somar esses 2 números, você vai ter outro número. E aí você vai precisar somar 2 números de novo e vai ter outro número. Aí você vai somar 2 números de novo e vai ter outro número. Você está pensando em vetores. Se você tiver, alguém tentou fazer com vetor? Não, né? Não é com vetor. Se você tivesse com vetor era fácil. Se você tivesse com vetor era preencha, era vet na posição 0. Recebe 1, vet na posição 1 recebe 1, e aí se eu quero 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu poderia dizer for i, claro, int i, for i começando de 2 até 7, eu faria vet i recebe vet i menos 1 mais vet i menos 2. Então, não entendi, foi nada. Como é que faz esse for? Não, isso aí é pseudocódigo, tá? Então, para i de 2 até 7. Melhorou agora? Para i, começando de 2 até 7, esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2. Então, quem é o vet na posição 2? É o vet na posição 1, i menos 1, mais o vet na posição 0, que é o i menos 2. E aí você vai crescendo e preenchendo os elementos. Esse elemento é esse mais esse elemento é esse mais esse elemento é esse mais esse. Só que a gente não tem vetor. Se a gente não tem vetor, a gente tem que pensar em variáveis. A gente começa com 2 variáveis. Por exemplo, A e B. Ok? Então, começa a preencher como se você estivesse fazendo e depois a gente acha o loop, o padrão. Então, qual vai ser o valor de A? Vai ser 1 e o valor de B? E agora? Aí o C vai ser o A mais o B. O C vai ser o A mais o B, que no caso vai dar 2. E agora? Só D. O D vai ser o B mais o C. Não, você só tem essas 3 variáveis, tá certo? Aí você pode C mais B agora. Você pode dizer que o Bora lá, você só tem essas 3 variáveis. que o A recebe o B e o C recebe. Pronto, é. Pronto. E o C recebe o C. Então eu poderia dizer que o A recebe o B, correto? E o B recebe o C. Então o B vai ficar assim, correto? Isso. E aí eu faço de novo. C recebe A mais B, vai dar quanto? 3. O A recebe o B, vai ficar 2. E o B recebe o C, vai ficar 3. Aí, deu certo. E aí o B... Então, assim, ó. Programar é ensinar o computador a fazer uma coisa que você consegue decodificar na sua cabeça. Mas tem, assim, qual é o objetivo? O objetivo é que no final da disciplina dessa, tudo que você consegue resolver manualmente, mentalmente, você deve ser capaz de escrever um código para aquilo. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo. Se você consegue descrever ou resolver mentalmente, você deve ser capaz de criar um código para aquilo. Aí você vai ficar pensando, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? É que nem uma brincadeira assim, ó. Faz de conta que você tem uma lista com vários números, tudo bem?
Ok. Imagina que essa lista, ela tem, sei lá, 100 mil linhas. Tá bom. É uma lista de 1000 linhas. E eu te digo assim, ó, tá aqui um papel, uma lista com 1000 linhas, e você vai ficar preso nessa cadeia, nessa sala, até me dizer qual é o número que mais se repete. Vou fazer um foco. Não, você tem um papel. Você não tem um computador. Você vai ter que contar. Qual é o número que mais se repete? Aí como é que você faria? Contando. Um por um. Você vai dar número 1 aí. Pois é, a questão é essa, você vai ter que ir anotando. Isso, você vai Ir anotando é uma variável. Aquilo que você precisa lembrar é uma variável, porque quando é uma instância muito pequena do problema, você faz de cabeça e pronto. Só que quando é uma instância muito grande, você vai assim, um apareceu uma vez. Agora eu tenho 2, o 2 apareceu uma vez. Agora eu tenho 3, o 3 apareceu uma vez. Agora eu tenho 6, o 6 apareceu uma vez. Eu tenho 9. Aí você, beleza, tudo bem. Então, como os meus números são só de um dígito, eu vou fazer aqui todas as possibilidades de um dígito e vou só incrementando. Sucesso? Então, e isso é que a gente chama de pensamento analítico. Você vê o problema, você imagina como é que você resolve esse problema no papel. Se você consegue fazer no papel para uma instância grande, você tem um algoritmo e não sabe. Ok? No papel. Agora eu vou pensar no outro problema que para vocês não vai ser tão óbvio, tá certo? Aí imagina agora que você pode ter números de qualquer tamanho. De boa? Tudo bem? Você tem números de qualquer tamanho. Bora lá, pessoal. Preciso de todos vocês comigo. Estou explicando para vocês o que é pensamento analítico. Vamos lá. A questão é, se você consegue resolver no papel, você tem um algoritmo. Se você não consegue resolver no papel, você não tem um algoritmo. Então faz de conta que eu te dou... Vou pegar uma instância bem grande. Vou te dar aí 20 mil linhas. E eu te digo, você só vai sair dessa sala quando me disser qual é o número que aparece mais vezes. Cada linha tem um número. Entenderam qual é o teu problema? Ou seja, você tem 20 mil números de tamanhos distintos. Cada número, aí você tem que me dizer qual é o número que aparece mais. Você está dentro de uma sala com quanto papel você precisa. Qual vai ser o seu algoritmo? Acho que o caderno desse aqui ainda é pouco ainda. Tudo bem, mas qual é o teu algoritmo? Você vai ter que ler o número, aí você vai gravar o número e ver e dizer que esse não apareceu uma vez. Aí depois você vai lendo e os números diferentes você vai gravando. Imagina se esse... Imagina... Não, o problema não é esse. O problema é que vai ter uma hora que a tua lista aqui vai ser muito grande, você não vai ser horrível. Você, quer dizer que o número de 10 dígitos e você não sabe onde é que ele está na tua lista. Mas você pode separar essa lista por quantidade de dígitos. Tipo assim, aqui eu tenho uma lista de 2 dígitos, a lista de 3 dígitos, a lista de 4 dígitos. Aí tu vai ter que procurar de forma desordenada na lista. Eu já peguei já. Entendeu qual é o problema? Não, tô falando sério, ó. Você tá preso dentro de uma sala, você tem 20 mil números de tamanhos distintos, um número por folha, ele pode ocupar até a folha inteira, e você só sai dessa sala, você está preso lá, você só sai dessa sala quando disser o número que aparece mais vezes. Qual é o algoritmo que você vai fazer? Você tem folha e papel, e a sua inteligência. Não é mais fácil ordenar, aí contar todos os que Como é que tu vai ordenar uma lista em papel? Tudo bem? Se você pode fazer, você começa a recortar as tirinhas. Estou falando sério. Eu estou falando sério. E você vai ter que pensar em algum algoritmo de ordenação. Se fosse eu iria fazer assim. Eu iria... cada vez que eu fosse lendo uma linha de código, de linha, eu ia ver quantos dígitos tinha e eu ia colocando. Tipo assim, esse daqui tem 10 dígitos. Então eu vou criar um negocinho com 10 dígitos e vou colocar ele, tipo uma folha. Entendi. Aí eu vou ver outro. Esse outro tem 9, eu vou criar outro com 9. Aí eu tenho outro, eu penso que tem 10. Aí eu já volto. Tudo bem, mas aí aparece um número de 10 dígitos. Tu vai na folha dos números de 10 dígitos. Tem 2.000 números lá. Tá tudo desordenado. Entende qual é o problema? O problema é que o teu algoritmo ele tem que ser viável. Viável. Uma forma. Por exemplo, uma forma de fazer
uma forma de fazer que eu conseguiria fazer dentro de uma sala. Imagina. Então você pega o seu número, ok? Aí você pega uma tira de papel para ele, um pedaço de papel para ele, anota esse número e anota que aconteceu uma vez. Quando você vem a outro número, esse aqui não é maior que esse, você vai anotando eles de forma ordenada. Aí agora você não vai poder anotar num pedaço de papel. Vai ter que ser uma tira de papel para cada um. Nem que você tenha que espalhar na sala inteira. Nem que você tenha... Mas assim, de alguma forma você vai ter que ordenar esse cara aqui. Vai dar um trabalho, vai dar algum trabalho, mas é viável. Porque você, como já está ordenado, você sabe onde encontrar aquele cara. Fica mais fácil você encontrar entre um... Você sabe onde encontrar aquele cara. Nem que você, por exemplo, colocasse na folha de papel, e aí se por acaso você precisasse, você colocasse folha de papel intermediário, mas é justamente isso que a gente está fazendo. Ou então você pode fazer o seguinte, não tem outra opção. Você não poderia pegar as linhas do caderno e começar a numerar, e aí você teria todos os números na linha, porque não é viável, que é grande demais. E você não sabe quantos números vai... Você não sabe qual é o limite, ok? Mas... é um número igual, Exato, 20 mil números diferentes. Aí você no final teria 20 mil papéis diferentes, todos ordenados, onde cada número só apareceu uma vez. Entendeu? Não tendo vento na sala dá sucesso. E tendo comida também, né? Tudo bem, a questão é o tempo, né? Não tendo vento na sala, tá tudo ali perfeito, aí dá o vento. Ok? Em computação, o nosso problema seria resolvido assim, ó. Leia, ó, para cada número na lista. Em computação a gente faria assim, para cada número na lista. Eu teria duas listas, a minha lista de números e a minha lista de solução. Procure na lista ordenada. Se não encontrar, insira na posição correta, já que a lista é ordenada, com o contador 1 para essa posição. Se encontrar, incremente o contador. Ups! Pronto, então nosso algoritmo final fica esse daí. Aí a gente... Mas teria que ser convetor nesse daí. Sim, com certeza, tem que ser convetor. Então, você teria que inserir um elemento no meio dessa lista e você insere um elemento dentro do vetor, deslocando todo mundo daqui para lá que está naquela posição, para criar o buraco e colocar um elemento. Você receber um número com o tamanho da linha de código para receber. Aí você vai fazer um vetor para ler, você fazer um for, aí dentro desse for você ia ler cada lista. Aí depois você fazia um if, fazer verificação. Se você tiver espaço de memória suficiente, você cria um for que seja indexável com esse tamanho. Aí você vai precisar de muita memória, né? Bora lá. Então vamos aqui. Fibonacci já foi? Estamos fazendo a do sábado. Depois... Vocês entenderam o Fibonacci? Agora acho que dá, né? A1, B1. Aí começa o laço. Qual é o laço? Faça tantas vezes, tantas quanto eu preciso, né? Por exemplo, se eu quero o I10, tem que fazer I. se eu quero a posição 10, eu poderia ir faça. Porque o que é que ele pede na questão? Ah, tá. Se n for igual a... deixa eu olhar. O primeiro elemento é o 0 ou 1 no exercício? Hein? Se n for igual a 1 ou n for igual a 2, a gente retorna 1. Começa assim, com o mais básico, né? Não. Por exemplo, como é que é a ideia do Fibonacci? O primeiro tem que gerar 1. O segundo tem que gerar 1 também. O terceiro tem que gerar... E aí de acordo com a lógica, né? Assim o exercício. O terceiro tem que gerar 2. O quarto tem que gerar 3. Então a gente vai para o caso básico, né? Ler o número. Aí a gente faz, né? Se número for igual a 1 ou 2, lembrando que eu não estou fazendo código, você não pode escrever isso no código, né? Se número for igual a 1 ou 2, retorne 1.
Se não, aí você faz o laço. Ah, entendi. Você vai fazer a verificação antes de começar o laço. Exato. Você poderia fazer assim: para e começando de 1 até número menos 2. Se ele quer o 3, eu vou fazer só uma vez o laço, né? Exato. Se ele quer 3, eu preciso somar A e B uma única vez. Ué, porque se ele quer o 2, eu vou somar quantas vezes? Uma. Não é não? Então, como é que eu transformo o 3 em 1? Subtrai o 2. Se eu fizer o 4, vai somar 2 vezes. Exato. Então, aí eu faço. Seria assim, ó. Faça n menos 2 vezes. C recebe A mais B. Depois, A recebe B e B recebe C. E no final eu retorno C. É legível isso para vocês ou não? Eu acho que ali foi. Ó, você tem que saber quantas vezes você vai Fazer a fazer. verificação. Se eu quero o 3, eu vou fazer uma única vez. Que é o quê? C recebe A mais B, A recebe B e B recebe C. E no final eu preciso do C. Perdão, no final eu preciso do B. B é quem guarda o som. Quando ele for fazer de novo, entendeu? Testem aí se dá certo. Na hora que ele fizer de novo, que ele vai fazer outra vez, aí ele vai dividir mais alto. Quando você vê ele dividir é 0. Aí na outra vez que ele vai dividir mais alto. Deu certo? 100. O do... Fizeste o sapinho já? O sapinho é legal, né? O sapo 3, já foi o sapo 3? Salvo, né? O sapo é legal. Hoje tem sopa de coelho. Hoje tem sopa de coelhos essa. Porque aqui no... Ah, eu criava um coelho. E o Israel falou do salvo. Aí ele foi não. O I aqui já fala o valor do salvo, entendeu? Qual foi outra que eu pedi pra fazer? Sapinho, ônibus lotado. Ah, o ônibus todo mundo conseguiu fazer ou não? Sim. Só tinha até uma questão que eu não sabia que tinha que colocar. O retorno de 0 assim que o ônibus volta. Assim que o ônibus dobra a capacidade. Poder Isso vai ficar apertado ainda. fechar o programa. Só dá certo se colocar o retorno de 0 dentro do ônibus. Dá. Ele fica. É tipo assim, quando chega no Elcio, ele tava tipo indo de novo no pó várias vezes. Aí com o retorno de 0 ele parava. Não, mas o return 0 acaba o programa. Isso. Então, mas tipo assim, ele passa pelo. Se ele entrar naquele if, ele brinca. Não. Aqui, ó. Quando ele chega na última verificação, tem que parar. Porque o ônibus sai. Dá um break, uma coisa horrível. E faz a mesma coisa do break pro retorno pro Não. programa acabar, porque eu já vou imprimir já. Sim. Fica no I aí. Que vai ser o. Eu brinco duas vezes. Esse pra esse mais alto, né? Aí. Não é. Aí é o. Vocês já fizeram fuga do helicóptero? Fuga da língua. Não, corrigir. Pode mandar. Ah, não. Aqui fora lá, colocar site. Esse aí. Fora de
Deixa eu ver quem é o campeão aqui. Eu fiz ela. O campeão é o João Vitor. Cadê o João Vitor? 60 vezes. João Vitor, você é o campeão. Você submeteu 60 vezes. Olha o meu aí, pra ver o que eu tô Você é fazendo. o mais guerreiro de todos aqui para conseguir. Sobe, Alex. O legal é que no Moodle dá pra gente ver todas as submissões, desde a primeira até a Eu tenho última. um pouco de submissão porque eu faço primeiro no VS Code e quando Aham. tá rodando é que eu jogo por Quem quer que a gente olhe aqui o projeto? Pra gente olhar o SAP, ver como foi que vocês fizeram? Hã? Quer que eu olhe o teu? Esse daí qual que é? Qual que é esse daí? É o Moodle. Alguém quer mostrar aqui o seu ônibus? Eu, mostro o meu. Qual é o teu aí, Alex? Martins Sandra. Alex Martin. Oi. Não, de baixo. Hã? É de baixo, é de baixo assim. Ah, tá. Nossa, dá pra ver o período de trabalho. Dá pra ver tudo. Tudo é realmente uma forma de acompanhamento do aluno. Ó, então vamos olhar aqui esse código, tá? Então vamos lá, vamos só olhar aqui esse código para nosso momento analisando o código dos outros, tá? Então para começar a indentação tá certinha, então já escapou do primeiro cagaço. A indentação tá direitinho, então vamos lá. A gente lê a capacidade, para que serve esse auxiliar? Pra somar cada vida que vai entrar uma pessoa, gente, no código. Tá, então vamos lá. As variáveis, elas devem ser criadas apenas no escopo em que elas são necessárias. Se uma variável vive fora do momento em que ela é necessário, ela pode interferir ou confundir as pessoas. É como se você dissesse, ó, eu vou precisar dela aqui, mas você não precisa dela aqui, você só está precisando dela dentro do for. Entendeu? Então o ideal é que ela seja criada dentro do for. Por que tu tem um return zero bem aqui? Que é pra quando ele chega nessa. Quando ele lota, ele já sai fora, ele não precisava ficar de novo. Ah, tira aí, tira o retorno zero. Dá pra ver. Quando você vai no Tá. Tira lá pra gente ver como é que fica. Porque se você colocar seu retorno zero, ele vai ficar rodando. Ah, quantas vezes for a capacidade vezes 2? Porque, tipo assim, o código ele não vai rodar até, tipo, se minha capacidade for 5, ele vai rodar 10 vezes, certo? Não. Do jeito que tá aí é, se eu não tiver o retorno zero, lá no, quando lota. Tá me entendendo? O que está errado é esse daqui, não? Não é igual? Porque na hora que ele extrapolar a capacidade vezes 2, ele sai do laço. Do jeito que eu colocar isso, se a capacidade for 5, ele vai rodar 9 vezes o código. Ele não vai rodar 9 vezes o código, mano. Não, o código não, o for. Ele vai rodar 9 vezes o for. Mas não é para ele rodar 9 vezes o for. Mas do jeito que ele tá aí é. Mas você sabe quantas vezes o for vai rodar? Do jeito que tá aí, se a capacidade for 5, ele vai rodar 9 vezes. Mas o problema é esse. O problema é que esse for não faz sentido. Você não sabe quantas vezes ele vai rodar. O certo é que você, para começar, esse aux não faz sentido, essa movimentação não faz sentido. Você tem duas variáveis. O que você precisa de duas variáveis. Uma é a lotação, que começa com 0, e a outra é a capacidade. O que você vai controlar é a lotação. Lotação, no caso, é movimentação. Tudo bem, o que você vai controlar é quantas pessoas estão no ônibus, não quantas entraram nem quantas saíram. Você tem que controlar quantas eles estão no ônibus. E você vai continuar no laço. Vou continuar enquanto a lotação for menor do que 2 vezes a capacidade. Enquanto a lotação for menor do que 2 vezes a capacidade, você entra no laço. Aí você lê a movimentação e altera a movimentação na lotação. Esse aux aqui é o que tu chama de Auxiliar. lotação. Quando a lotação bater 2 vezes a capacidade, ele não apenas imprime, mas ele também sai do while. Porque a condição de entrada do while é ele ser menor do que 2 vezes a capacidade. Na hora que ele extrapolar 2 vezes a capacidade, acabou-se. Tá aqui.
O while é um for onde só tem a parte do meio. No caso, esse hora de partir tem que ficar fora do while. Poderia, tanto faz. Deixa eu dizer. Tipo, eu fiz desse jeito, se eu coloquei while, aí eu não usei. O while o quê? Tanto faz. Você poderia ter isso daqui, né? E aí você coloca uma condição aqui. E aqui você coloca se não, lotação se não, hora de partir e break. Essa daí não é Ó, pessoal, o for e o while e o while, eles são a mesma coisa para o computador. A diferença é que o for ele é composto de 3 partes. For ele tem inicialização, condição, incremento, enquanto o while é só condição. Então a gente poderia dizer que o while é um for desnutrido, porque ele não tem nem inicialização nem incremento. Só que você tem que lembrar que você está escrevendo código para seres humanos. Conceitualmente os dois são diferentes. O for, ele normalmente é utilizado quando você tem noção do que é um processo crescente e interativo. O while ele não é crescente. Você não sabe se ele vai aumentar, se ele vai diminuir, que é justamente o que acontece no ônibus, né? Tem hora que tem gente entrando, hora que tem gente saindo, então você não sabe quando aquilo para. Você só tem o quê? A condição. A condição é que você continua aqui enquanto ainda deve ter movimentação dentro do ônibus. Ó, então, às vezes nem a condição ela entra, porque a condição ela vai fora do while. Faça para sempre. Faça para sempre. E aí a tua condição de parada ela vai ficar no outro lugar. Faça para sempre. E aí é que você mostra. Ó. Faça para sempre. Se tiver 0, imprime vazio. Se for menor, ainda cabe. Se ainda não for o limite, está lotado. Se não, é porque já estourou o limite, é hora de parar. Break. O break, ele quebra o laço mais interno. Então, se eu tivesse esse while bem aqui e tivesse um while do lado de fora, ele só ia quebrar o de dentro. Ele quebra sempre o laço mais interno. If não é laço, else não é laço. Então, esse break não vai quebrar esse else nem esse if. O break quebra o laço, seja o while ou seja o do while. Então, aqui, ó, aqui a gente tem a nossa estratégiazinha do if intervalado, onde eu não preciso colocar se não, se for diferente de 0 e menor do que capacidade. Se não, se for maior do que capacidade e menor do que capacidade vezes 2. A gente faz só comendo os intervalos, e para isso eu preciso dos if else. E aí o último intervalo ele também tem um ponto de parada do while. Se não, hora de partir e break. Podia colocar isso daqui fora do while, tanto faz. O que vocês têm que é... Como é que podia colocar fora do while? Isso daqui. O putz aqui fora. Ele não sempre imprime? Eu deixaria só o break, quando ele sair do while ele vai imprimir hora de partir. Porque ele sempre vai partir. Onde faz diferença? O sapinho ele é legal, porque o sapinho trabalha bem essas ideias aí, né? Então, o sapinho ele é a mesma ideia de controle. O problema do sapinho é que você vai ter que pensar quando é que eu vou imprimir, quando é que eu vou parar, eu vou imprimir depois do if, é antes do if, em que momento que aumenta a variável, é no começo do for, no final do for. Então o sapinho ele tem 3 versões e é só esse joguinho de controle. Quando eu boto if, quando eu boto print, quando eu incremento a variável.
Bora lá tentar fazer o sapinho. Ele não aceitou o conteúdo. Para usar o true, tu tem que dar um include do stdbool. Eu sei. Não é lógico disso? Apaguei. Eu dou um Ctrl Z aqui. Deu certo. Separado entre Eu não consegui fazer essa do sapo porque eu tava fazendo no for. Aí eu vi ela no ar e eu falei assim, eu vou passar. Tanto faz, mal. Tem como fazer no for? É a mesma coisa. A dor do sapo? É a mesma coisa. É só tu colocar nada aqui e nada aqui. E ele roda? Roda. O for tu pode colocar sem nada, nenhum dos três. Aí os 3 parâmetros do for são opcionais. Eu tentei fazer no código disso aqui. Eu vou achar é bom se for a questão do ônibus na sexta-feira. A questão do ônibus você já colocou pra fazer. É. Bota de novo, só de mal. Eu já sei. Mas tipo assim, o importante é colocar, né? Hã? Também tem que, quando você colocar a função da atual, tipo, o menor e o dobro da capacidade. Quando ele chega lá no último, ele não era pra parar de executar. E ele vai parar. Ele pode exercitar o while e mesmo assim entra no else. Não, entra não. Ó, tu entra no laço. Estoura a capacidade. Imprime que está na hora de partir. Quando tu voltar, aí ele não entra mais no laço. Eu tava pensando assim, que o while é enquanto, né? Aí tipo assim, enquanto o tiver menor capacidade, você executa. Quando ele estoura a capacidade, eu achei que ele dava tipo um break na memória. Não. Ele vai voltar e não entra mais. Ele termina de executar. eu tô Cada tipo assim, ele termina de executar e volta pro começo. E aí não entra mais. Não entra mais. Faz helicóptero, helicóptero é legal. Faz a fuga de helicóptero. Achei que era porque o GPS tava fora do ar e tava pintando sempre. Deixa eu ver o código dos outros aqui. Vixe, o meu tá errado. E agora eu vou ver o professor voltar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tá errado o código que eu tinha feito. Ele só é dessa forma, né? Não, tá errado não. Tá não. Porque eu ensinei pro menino do na minha forma lá. Porque assim, a gente sabe quanto é. Ah, tem um parênteses a mais aqui, ó. Um parênteses a mais aqui. Tem um parênteses a mais Agora tipo assim, agora eu vejo a questão, eu entendo melhor do que eu fazia antes. Antes eu lia as questões, eu parava, olhava. Ei, qualquer coisa fala, viu? Se a galera Vai dar certo. Ok. Essa revolta Era da semana passada, né? Não, jogo da concentração. Pouca gente. Bianca. Liga na aula, não viu outra coisa. E essa caixa vai ficar fechada. Ei, mas tu também tinha um bragaço desse, tinha? Eu já tive já. Era massa, mano.
Olha aí qual foi a minha coisa aí, a minha. Aí eu troquei isso aí pelo teclado e pelo mouse dele. Aí, essa aí. Aí sim. Deixa eu olhar aqui a carteira. Foi quase a mesma ação que ainda é. Eu não lembro mais. I vezes 1. Ah, aí vezes. Eu tô vendo 1 vezes 1, não vou mentir. É porque o 1 com o I é muito parecido. Ah, resolução Hã? Facilita. O quê? Eu vou mandar a lista das atividades recomendadas para vocês seguirem, né? Eu vejo que é interessante. Porque poucas pessoas estão fazendo as atividades básicas. Ou é porque ainda estão atrasados, não sei. Mas... Castelo de Cubos. Não cheguei ainda. pausa Ele não fez o voz. raiz. Ó, esse daqui não é para usar raiz, ele usou. Eu também não. Eu não usei Tem não. uma que A minha aí, eu ó. não entendi. Aí tem dizendo que não pode usar. Ó, por exemplo, quem é aqui o... Ó, um tipo de exercício onde o teste passa, mas está errado. E nesse castelo de cubos tem uma orientação, é aqui, ó. Dado um número inteiro lido, determine, sem o uso de operadores reais, como raiz quadrada, por exemplo, se ele é um quadrado perfeito. Aí você vai olhar o exercício. Olha o que foi que a pessoa usou? Raiz quadrada. Cadê, João Vitor? Não pode usar raiz quadrada, mano? É exercício de laço. A pessoa diz, ah, é porque eu não li. Ó, passa em todos os testes. Mas não pode usar raiz quadrada. Isso que a gente tem que olhar os exercícios. Ué, bugou? Cadê o código? Não pode usar raiz quadrada. Sem operadores reais. Tô vendo que as pessoas não respeitam as orientações da atividade. Olha o meu. Eu quero pular o seu só porque você tá pedindo, cara. Você não entendeu isso? Tá certo. Tu dá um break aqui, mano. Tu dá um break aqui ao invés de return zero. É mais bonito. Dá um break. Porque eu fiz assim, tipo assim, se ele achar. Hã? Assim, normalmente você tem um ponto de retorno. O return zero significa deu tudo certinho. Então, Aí já acaba o quadrado. aí acaba o programa. O return 1, aí são os códigos de erro 1, 2, 3, 4. É quando você está caindo no erro inesperado, né? E aí, o 1, o 2, o 3, o 4, ele informaria qual o tipo de erro. Funcionar, funciona. Não é. Na palavra não é ético, não está nas boas práticas, porque nós programamos para seres humanos. A gente não programa para o computador aceita qualquer coisa. Dá certo, dá, mas tem milhões de formas que dá certo, que não é... Então você colocar um break aí dá certo. Dá certo o break, o return 0, o return 1, vai funcionar tudo da mesma forma. Mas para seres humanos, você não deveria. Falou tudo na Fibonacci. Hã? É, no caso aqui do break não funcionaria. Aí você tem uma variável de controle para avisar se você conseguiu ou não conseguiu. É. Você fez uma variável de controle.
Olha, eu coloquei o break e não deu certo aqui. Porque você precisa de uma variável de controle, para dizer se conseguiu ou não conseguiu. É, tipo, como assim? Assim, ó. Entendeu? Putz, sim. Achei. Se achei. Putz, sim. Else. Putz, não. Ué. Achei essa verdade. Se. Vamos fazer assim, ó. Porque eu tô vendo se é primo. Não, você tá vendo se o número de vezes tudo bem. mesmo é raiz perfeita. Então é cubo. Tudo bem? Se é cubo, se eu achei, ele é cubo, concorda? Não é não? Tem que criar uma variável, né? Eu tenho que criar ela em algum lugar. Onde? Dentro do for. Dentro do for não, porque senão eu vou estar zerando ela o tempo todo. Você vai usar ela fora também, né? Se aqui eu estou mudando para true, ela tem que ser inicializada com... Não, mas com que valor? Se aqui eu estou colocando verdadeiro, aqui eu tenho que inicializar com falso. Não. Você tem que inicializar com o contrário daqui. O que você quer? Exato, você tem que inicializar com o contrário do que você quer. Mas se eu inicializar com verdade e colocar verdade, ela vai Não, mas tudo bem, exato, aí não muda nada. Você tem que fazer sempre uma oposição. Não, mas se fizer igual, dá certo? Não, porque ele nunca vai ser falso. Se você não tem oposição, ele nunca vai mudar. Se você quer que ele mude para true aqui dentro, você tem que inicializar ele. A ele ia dar que é verdadeiro e ia pular fora. Não. Não, se você começasse com Não, verdadeiro, se não. tivesse duas opções para colocar dentro dessa variável é cubo, se eu tivesse a opção de colocar falso e verdadeiro. Certo. Aí eu quero inicializar ela de alguma forma. Eu posso inicializar Não, você não pode inicializar ela de qualquer forma. Você tem que. A lógica você começa assim, ó. É que nem para saber se é primo ou não. Pronto, pessoal. Bora, não, é porque é mais fácil pensar assim. Essas questões de laço, bora lá. Elas têm muito controle de laço. E a parte chatinha de controle de laço, uma muito útil, mais uma chatinha, é o que a gente chama de booleano de controle. Como é que eu sei se um número é primo? Se ele é divisível por ele mesmo por um. Só, ou seja, por nenhum número entre 1 e ele mesmo ele pode ser divisível. Desliga o projetor aqui, desliga o monitor e volta para cá, tá certo? Então eu vou dar um número e você diz se esse número é primo ou não é primo. Então, um número, para ele ser primo, ele não pode ser divisível por ninguém entre 2 e ele mesmo. Sim ou não? Sim, então essa é a definição. Então qual seria o... Então aqui, lê número, tá certo? Qual seria o teu laço? De quanto a quanto? Você vai começar do zero? Não, você começa de quem? 2. Até i menor do que número. O certo seria raiz quadrada, mas vamos ficar aqui i menor do que número, tá certo? I mais. Tá? Então vamos lá. Ele não pode ser divisível por nenhum desses caras, concorda? Você está verificando aí o primo, né? É, o primo. Está verificando o primo, né? Ok? Então eu vou lá. Se número for divisível por i, que é isso daqui, concorda? Se número for divisível por i, aí agora entra booleano de controle. Eu tenho que salvar se ele é primo ou não é primo. Aí eu digo, é primo. Beleza. Preciso continuar o laço? Ou se ele é primo eu posso parar o laço? Não, desculpa. Se ele é divisível, então ele é primo ou não, se ele é divisível? Não. I é divisível por Se ele for divisível por 4, então ele não é primo. É primo, recebe falso. Então vamos lá. Eu li o número foi 10. Aí ele começa. 10 é divisível por 2?
Porque começa com 2, né? 10 é divisível por 2? Sim. Então eu tenho que dizer que é primo, é verdadeiro ou falso? Já pula fora. Falso. Eu preciso continuar no laço, agora que eu descobri que ele não é primo, eu posso parar o laço? Pode parar. Posso parar? Como é que eu paro o laço? Break. Se eu dei o break, agora eu posso testar. Se é primo, aí putz, é primo. Se não, putz, não é primo. Vamos para um detalhe agora aqui, ó. A gente tem algumas coisas importantes. O primeiro é o nome da variável. O nome da variável, eu sugiro que seja sempre uma assertiva, ou seja, algo no positivo. Você pode chamar a variável de qualquer coisa. Por exemplo, você pode chamar a variável de não é primo. Então, nesse caso, seria o quê? True. Só que começa a ficar confuso, sim ou não? Mas professor, a variável é minha, eu vou chamar ela de não é verdade que não é primo. Nesse caso, é verdadeiro ou falso? Falso. Não sei. Não tenho certeza. Não é verdade, mano. Tá. Não é verdade que não é. Tem um monte de negação aí, mano. Não é verdade que não é primo, é a mesma coisa dizer que é primo. E nesse caso aí é falso. Exato. Eu só entendi esse if, quando você coloca if que é primo, Não, é tipo assim, ó, ele não tá lá. Agora é true. É falso. Quando ele entra dentro do if, ele diz que é falso. Pra que eu estou fazendo isso? Esse é primo, é uma variável. Esse é primo, é uma variável. Coloca true dentro desse. Ele tá. Como é que eu digo? Esqueci a palavra. É tipo assim, mano. Tá. Esse lereado foi pra quê? Se você tá na dúvida, escolhe sempre assertivas para os booleanos. Ao invés de você dizer não é primo, você vai chamar a variável de é primo. Ao invés de chamar uma variável com não achei, é o nome da tua variável. Isso é um nome bom ou um nome ruim? Nome ruim. Ruim, porque as booleanas devem ser assertivas. Você vai chamar de achei. Ao invés de você chamar a variável de está morto, você vai chamar de quê? Está vivo, sempre na assertiva. Porque aí você vai ter menos negações da negação. Sempre na assertiva. É tão primordial você saber esse cálculo de. Hã? Na semestre passado a gente teve 3 provas, em 3 provas, porque cada uma tinha uma questão de primo. Pra fazer o quê? Bora lá. Vai fazer primo. Ó, achei não, é primo, recebe falso. Bora lá, que essa técnicazinha a gente vai utilizar ela umas 10 milhões de vezes. Ou você vai ter que usar isso, ou você vai ter que usar a função. Porque qual é o problema? Às vezes você está num laço, e quando termina o laço, você tem que saber o resultado do laço. Por exemplo, você quer saber se a pessoa, se aquele número se repete mais do que 500 vezes, se quantas vezes as mulheres aparecem no meio dos homens, se o número é primo ou não é primo, se é divisível ou não é divisível. Então o resultado do teu laço, ele normalmente está guardado em algum tipo de variável. E normalmente vai ser uma variável booleana. Então, para você não confundir, você começa sempre por dentro. Então, o nome do booleano eu sugiro que seja um assertivo, ou seja, algo no positivo. Se foi divisível, então ele não é primo. Concorda? Ok. Se a variável ela está aqui recebendo falso, ela tem que ser inicializada da forma contrária. Então, ela vai ser inicializada recebendo true. Ela sempre tem que ser contrário, aqui e aqui. Ok? Então, você usa ela aqui dentro. Se for divisível, então ela não é primo. Se eu estou marcando ela para falso aqui, ela tem que ser inicializada com verdadeiro. E aí, depois é só utilizar a variável depois do resultado. As horas do UFC. Tá. Tu tem caneta? Tô sem nada. Dá uma caneta aí. Vamos lá.
desses aqui, não? Bota. Perguntar para a secretaria onde é que bota qual é o nome. Aqui no nome da atividade, qual foi o FCD Vai pra você daí. e o responsável. Pergunta lá se é você ou sou eu. Talvez seja eu. Ok. Não quero, né? Tá? Então, pessoal, é importante que vocês façam essa atividade e que vocês dominem essa técnicazinha aqui da variável de controle. Porque se vocês não utilizarem isso, a única solução vai ser colocar isso dentro de uma função. Aí você vai ter que tirar esse cara aqui e coloca numa função. Por exemplo, se tivesse em função, aí você não precisaria de nada disso. Você só retornaria alguma coisa. Isso aqui estaria aqui, seria uma função chamada E', bu E'. Aí a tua função faz isso daqui. Na função você não tem problema de controle. Então quando chegar aqui, você já coloca, não precisa de break. Retorna falso, não é primo. Se sobreviver ao for, retorna true. Então, se você não for utilizar funções, você vai ter que utilizar a variável de controle. E boa parte desses exercícios daqui, Pedra na Lua e vários outros, é tudo com variável de controle. Cubo, primo, tudo variável de controle. E aí você resolve todas as questões. Oi. Vocês estão fazendo o que agora? Sapinho? Tentem lá no sapinho. Quem já fez sapinho pode fazer o sapinho V2 ou o helicóptero. O helicóptero é legal. Professor, eu não. O helicóptero eu não gosto. Não, depois do sapinho você tinha colocado para fazer no jogo. Hã? O quê? Não. Ah, sim, tem. Você acostuma. Ah, nossa. Joga um pouquinho sem um. Não. Joga um pouquinho. Pode ser baixo, como vai virar Mas gosta de coisa, quem sem um. É só um óbvio. Você descobre que a gente está com dois elementos. Tem um V2, certo? Aí você descobre que tem os dois. Aí você normaliza. Por exemplo, se você está verificando o primeiro em relação ao segundo, se o segundo está antes do primeiro, você tem que normalizar. Você normaliza somando com todos. Você quer ver se o primeiro, esse cara aqui, esse dedo aqui é o dedo do primeiro, certo? Que é o vetor. Aí esse cara está bem aqui, esse daqui está bem aqui. Mas um pouquinho você pode fazer com o não. Mas você precisa ver no vetor. Tem os números já. Você só precisa normalizar. Como é que normaliza? Se a opção do segundo está antes da opção do primeiro, você joga ela para depois, como se fosse uma lista circular, porque é uma lista circular. Você empurra ela assim, para final do zero. Você empurra. Por exemplo, o primeiro jogador escolheu 1 e o segundo jogador escolheu 10. O primeiro escolheu 1, o segundo escolheu 10. Quem ganhou foi o segundo. Porque 1 mais a metade é menor que 10. Ganha quem estiver na frente. Mas você não vai normalizar na frente. Não, eu só normalizo se o segundo for antes do primeiro. Não bota o nome. Vou mostrar isso. Sabão? Sabão. E esse umedecido? Use. Mas sabão, tá certo? Aí joga com 2 segundos.
Então, água, uma coisa de sabão, em cima. O dia que você quiser mostrar a realidade, mano, dá um toque pra falar muito. Quem nasce não tem porra nenhuma. Só que eu mais só que ele vai lá pra casa direto para a delegacia. Corrigia, mano, gente, que se fazer não. Eu digo que as questões que eu fiz tudo no céu. Aí tá bom, ele fazendo a história do pior, o neto, eu era. Dá pra acontecer. Aí os caras vão fechar. Não entendi. É assim. Só que a noite comigo tem aula. Aí a cadeira. Desistir da cadeira. Por isso. Porque ele não é o professor ele fez. Tipo assim, vamos supor que ele vai hoje, né? Ela professor disse, ó, vai ser até 8 horas de fazer atividade. Não conseguiu. Isso vale o quê? Vale uma nota de sério. E eles não estão conseguindo fazer isso. Eles não estão conseguindo fechar a cadeira. Eu atiro do Cristo. Então, assim, fala aqui. Eu atiro. Só conversar com a tia. Aí eu falei com ele, assim, acho que não fecha. É só conversar com a tia que ele fazer de um dia para o outro. A tia é super negociável. Falar para ele saber o que está acontecendo. Aí eu vou deixar mais aula. Chamada. Falta 10 minutos. Veio se levantar eu e ela acordei meio-dia, ela ganhou 24 manhã. Eu hoje acordei cedo, ela ganhou jogando no Free Fire, aí fui com o PC, fiquei nas Porque a alocação é um algoritmo extremamente complexo, porque tem os substitutos que tem a quantidade de horas mínimas que tem que bater. Aí quando o substituto sai, por exemplo, o dado que vai sair, é de parar matemática, as pessoas elas já têm slots. Então, o professor daquela disciplina não consegue dar, porque, por exemplo, o professor está segunda, terça, quarta, aí ele vai dar a disciplina 26, aí ele já mora em Fortaleza, ele fica uma média de semana. Então é feito um rebuliço danado quando tem que mexe com de 4, 5 pessoas quando tem que trocar a disciplina e a pessoa não está perto. Então é o que dá para fazer. Aí primeiro Ah, é, conheço. Não conheço ele.